Tudo bem, então, pessoal. Vocês estão enxergando aí o slide? Estão me ouvindo bem? Ok, positivo. Beleza, então. Então, como eu falei ali no início, a nossa aula hoje é exercício, né, dos nossos últimos conteúdos, e a gente vai entrar no nosso último conteúdo, que é circuitos trifásicos, né? Como todos os conteúdos que a gente está vendo aqui, a gente não vai aprofundar muito o conteúdo, até porque a gente tem poucas aulas para conteúdos bem complexos, mas é mais para vocês terem uma noção inicial de como funcionam, né, os circuitos trifásicos, as formas de onda trifásica, as defasagens, tá? Basicamente, é uma introdução também dos circuitos trifásicos, como a gente vem fazendo dos outros conteúdos. Então vamos só relembrar da nossa última aula, o que a gente viu. A gente fez ali uma introdução ao sinal senoidal, né? Então, entendendo, começando a entender que a corrente alternada, ela é um sinal que obedece, né, uma forma física, e essa forma ela é interpretada de maneira senoidal, né? Uma onda que possui, em algum momento, uma polaridade específica, e ela varia também, junto com a polaridade, a intensidade do sinal, né? Então, eu mostrei também para vocês na última aula como que a gente interpreta, né, esses gráficos, né, que é um vetor no tempo, né, e esse vetor ele gira, ele pode girar tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, né, que é esse vetorzinho azul aqui. Ele pode girar tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, em uma velocidade específica. E a cada momento, né, que é uma função em relação ao tempo, a cada momento que a gente registra essa quantidade desse vetor, seja de tensão, seja de corrente, a gente tem uma projeção aqui na vertical, que vai ser a nossa relação, né, de quantidade de corrente ou de tensão no tempo, certo? Então, esse sinal senoidal aqui, ele significa o vetor girando e a projeção vertical desse vetor que gira no tempo de maneira gráfica, tá? Só para vocês lembrarem aí, essa questão do gráfico da forma senoidal. Vamos ver aqui, tá? Então, só para relembrar também o que a gente viu, as propriedades das formas senoidais, né? Que tem nesses gráficos que a gente interpreta de tensão e corrente, tem propriedades específicas neles que a gente tem que ter capacidade de interpretar. Então, quais são essas principais propriedades? A principal é a relação entre o valor de pico e o valor eficaz. Tá? Então, só relembrando, o que é o valor de pico? É o máximo valor ali que a propriedade, tanto a tensão quanto a corrente, vai chegar, né? Então, se a gente for voltar no nosso gráfico, o valor de pico é o máximo valor aqui, tá? Tanto positivo quanto negativo. O valor pode baixar, ele pode aumentar, mas ele nunca vai passar do valor de pico ou o valor máximo, né? E o que é o valor eficaz? Para a gente relembrar, o valor eficaz é aquele valor que a gente lê, né, na média ali, que a gente lê nos aparelhos de medição. Então, qual é a relação entre os dois? É uma relação de raiz de 2. Então, eu pego o valor de pico, divido por raiz de 2 e vou ter o valor eficaz tanto da tensão quanto da corrente. Então, para eu saber identificar uma forma senoidal, a primeira coisa que eu preciso saber é o valor de pico, tá?
que eu posso identificar o valor de pico sabendo o valor eficaz do sinal. Depois, o que é mais importante a gente relembrar é a frequência, né? O que é a frequência? É quantos ciclos completos, então quantas vezes a minha tensão ou a minha corrente chega num valor máximo, retorna ao zero, vai até o valor máximo negativo numa polaridade invertida e volta ao zero. Quantas vezes ela realiza esse ciclo em um segundo, né? Então, a unidade que a gente chama, que a gente convenciona, que é os ciclos por segundo, é Hertz, tá? Então, quando a gente fala em Hertz, a gente está falando de ciclos por segundo. Como é aqui no nosso país, né, a gente está acostumado com 60 Hz, 60 ciclos por segundo. E aí a gente tem o período, que tem uma unidade em segundos, que significa quanto tempo o meu sinal demora para realizar um ciclo, tá? Que a gente pode calcular aí pelo inverso da frequência, pegando o número 1 e dividindo pela frequência do sinal que a gente quer identificar o período. Tá? E aí, por fim, a gente tem a velocidade angular. O que é a velocidade angular? É qual é a velocidade que o meu vetor gira ali no espaço, representando o gráfico que o meu sinal de onda, realiza no tempo, certo? Então, velocidade angular é 2 vezes o π vezes a frequência. E a unidade da velocidade angular é radianos por segundo, tá? Depois, a última coisa que a gente viu na aula passada, na sexta-feira, foi como que a gente realiza, então, a representação da equação desses sinais senoidais, né? Porque a matemática é assim, sempre que eu tenho um gráfico, eu tenho uma equação que representa esse gráfico exatamente ou aproximadamente. Né? Então, já que o nosso sinal de tensão e de corrente, ele produz um gráfico, ele também tem que ter uma equação correspondente a esse gráfico. Então, a gente tem aí as equações do valor instantâneo da tensão ou da corrente. Que é o quê? Vamos pegar aqui a tensão de exemplo. A gente tem a tensão em função do tempo, que vai ser igual ao valor de pico desse gráfico, vezes o seno. Dentro desse seno eu vou ter a velocidade angular vezes o tempo, e o tempo aqui ele não tem uma resposta, tá? Ele fica em função. Ele pode ser qualquer valor que eu determinar para ele, e se eu determinar um valor para esse tempo, eu vou ter uma tensão correspondente. Depois a gente vai fazer um exercício, vocês vão visualizar melhor isso aqui. E eu posso ter, e aqui o ângulo é o ângulo de defasagem, então eu posso ter um ângulo de defasagem positivo ou negativo, tá? E essa equação aqui define para mim, me dá as características do meu sinal senoidal. A mesma coisa para a corrente. Corrente em função do tempo vai ser igual ao valor de pico da corrente, o valor máximo, vezes o seno da velocidade angular, vezes o tempo, mais o ângulo de defasagem, mais ou menos. Certo? Isso aqui foi o que a gente viu um resumo, né? Só para vocês relembrarem aí o que a gente viu na última aula, tá? E por que é importante a gente saber isso aqui agora? Porque a gente vai entrar em circuitos trifásicos, né? E o que são os circuitos trifásicos? É um alternador, tá? O alternador, ele é o responsável por gerar o sinal de corrente alternada.
Talvez vocês vejam um pouco mais sobre alternadores em máquinas elétricas, talvez. E esse alternador é um ímã ou um eletroímã que gira em uma determinada velocidade angular, né, que é determinada por uma frequência. Esse alternador, ele gira e produz tensão em 3 bobinas diferentes, certo? Então, ele produz tensão nessas 3 bobinas diferentes que estão dispostas ao redor desse alternador, né? Então, a gente tem aqui uma figura de um alternador esquemática, e aí vocês podem ver que aqui na volta nós temos o estator, e dentro desse estator nós temos o rotor. Para quem conhece motores, o alternador ele é uma espécie de motor, tá? Ele é como se fosse um motor que produz eletricidade ao invés de consumir, certo? Então, ele tem o mesmo esquema aqui, ó. A gente tem o rotor, que é a parte que vai realizar o giro de acordo com a frequência e a velocidade angular que vai ser estabelecida pelo sistema. E a gente tem o estator, que é a parte que fica imóvel, né? Como se fosse uma carcaça. Nessa carcaça, a gente tem 3 sequências de bobinas dispostas, né, nesse estator. E essas 3 bobinas vão receber a produção da tensão que esse rotor produz aqui girando dentro desse estator, né? Então, nas hidrelétricas, a gente tem alternadores. A gente pode girar esse rotor aqui de várias formas, né? Hidrelétricas, termoelétricas e por aí vai, né? Geração de energia nuclear, tudo são formas diferentes de fazer com que esse rotor aqui gire dentro desse estator, tá? Mas o que importa aqui para nós? Importa que esses 3 conjuntos de bobinas defasados um do outro, eles recebem tensões que têm a mesma forma de onda, mas que estão defasados 120 graus um do outro. Tá? Então, eu trouxe aqui 2 gráficos, agora eu vou mostrar o segundo, para tentar mostrar para vocês a relação desses 3 conjuntos de bobinas que são os circuitos trifásicos. Tá? Então, os circuitos trifásicos, eles fazem parte das redes de distribuição elétrica, né? A gente sabe que a gente pode pedir, né, nas nossas residências um atendimento aí por 3 fases. Indústria, né? Tem as 3 fases. E qual é a diferença? E qual é a relação entre essas 3 fases? É justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Né? São 3 formas de onda que possuem a mesma frequência, o mesmo período, o mesmo valor de pico, mas que estão defasados 120 graus elétricos um do outro, certo? Aqui a gente tem um outro gráfico aqui mostrando isso. Então, ontem, na última aula, quando a gente estava vendo lá, a gente só tinha um sinal de onda, né? Agora aqui, nós temos 3 sinais de ondas simultâneas produzindo a tensão elétrica nas nossas redes, tá? Por que precisa ter essa defasagem entre as 3 fases, né? Porque, na realidade, se a gente não tiver essa defasagem de ângulo entre as 3 fases, a gente simplesmente não tem diferença de potencial, né? Então, a gente sabe, né? Quando a gente liga algum equipamento com os 2 terminais na mesma fase, eu não tenho diferença de potencial, eu não ligo nenhum equipamento. Então, as 3 fases não podem ser alimentadas com a mesma forma de onda. Elas têm que ser
alimentados com formas de onda defasadas. Beleza? Então, aqui uma introdução sobre as formas de ondas senoidais. E aí, a gente tem, que é o mais comum, assim, o mais básico da gente saber em circuito trifásico, que é a ligação tanto da fonte geradora quanto da carga, né? E nós temos duas maneiras de ligar, tanto essa fonte quanto essa carga, que são as ligações estrela e as ligações triângulo. Então, o que é uma ligação triângulo, tá? É isso aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó. Como se cada uma dessas fontes aqui, tá? A gente tem aqui uma fonte VA, uma fonte VB e uma fonte VC. Como se cada uma dessas fontes aqui fosse os terminais do conjunto de bobinas da fonte geradora, tá? Então, nós temos três conjuntos de bobinas, e o que a gente faz? A gente simplesmente pega as pontas desses três conjuntos aqui e liga na sequência, tá? Ligando um com o outro, formando um triângulo. Ou também a gente chama de ligação delta. Ou a gente pega uma parte, um dos terminais de cada um desses conjuntos de bobinas, liga todos juntos, né? E aí a gente forma o centro da estrela, que a gente chama, que é onde a gente tem o famoso neutro, certo? Mas o que é importante a gente saber aqui agora? Que na realidade a gente tem dois tipos de tensão, certo? Principalmente falando da ligação estrela, né? Então, quando eu tenho uma ligação estrela, eu tenho uma tensão tanto entre A, que é a ponta de uma fase, quanto entre a ponta de uma fase e o neutro, né? Então, eu tenho uma diferença de potencial aqui entre essa fase e o neutro. Mas eu também tenho uma diferença de potencial entre duas fases. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Tá, então, aqui na ligação estrela, eu tenho dois tipos de tensões, tá? Então, eu tenho a tensão de fase, que é a tensão entre fase e neutro, e eu tenho a tensão de linha, que a gente chama, que é a tensão entre duas fases, certo? Diferente do triângulo, tá? Que uma definição melhor de tensão de fase é a tensão da bobina, tá? É a tensão que está em cima, diretamente na bobina. Então, por exemplo, aqui, na ligação estrela, qual é a tensão que está em cima da minha bobina? É a tensão entre a fase e o neutro, certo? Quando eu pego na estrela aqui, entre fase e fase, eu estou fazendo aí uma soma vetorial, tá? Que eu não vou desenvolver aqui para vocês, mas é uma soma vetorial entre a tensão dessa bobina com a tensão dessa bobina aqui, tá? Por que a gente precisa ter essa definição um pouco melhor? Porque na ligação triângulo, eu tenho a tensão de fase, que é a tensão da bobina, dos terminais da bobina, eu tenho a tensão de fase igual à tensão de linha, que é a tensão entre os dois terminais aqui, certo? Então, aqui já coloquei as fórmulas para vocês, as fórmulas em relação à tensão. Então, na ligação triângulo, eu tenho tensão de linha igual a tensão de fase.
Na ligação estrela, eu tenho a tensão de linha igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Por que é esse raiz de 3 vezes aqui? Justamente por causa da soma vetorial que a gente faz entre a tensão VA aqui e a tensão VB, por exemplo, e a gente chega nessa relação de raiz de 3 aqui. Certo que a gente não vai fazer esse desenvolvimento aqui, mas ele é possível de ser feito e realmente ele chega nesse valor de raiz de 3. Beleza? Então, vocês vão ver aqui, ó, tensões de fase é o quê? Fase A com o neutro, fase B com o neutro, fase C com o neutro. Né? Lembrando que a diferença de potencial eu sempre preciso ter 2 terminais. E aqui as tensões de linha é o quê? Entre a fase A e a fase B, entre a fase B e a fase C, entre a fase C e a fase A. Certo? Então, vamos em frente. Depois nós temos aqui os ângulos dessas tensões, certo? Qual é a defasagem dessas tensões, né? Como eu falei antes, essas tensões, elas são 3 tensões que têm valor de pico, têm frequência, velocidade angular e período, todas iguais. Elas diferem no quê? Diferem no ângulo de defasagem. Então, qual é o ângulo de defasagem de cada uma delas? Então, o que a gente vai ter aqui? Colocando a tensão A como referência, tá? A gente pode ter dois sentidos de giro desses vetores, né? Como a gente viu lá, desde o início nós estamos vendo isso, que a gente pode ter um sentido tanto anti-horário quanto um sentido horário dos vetores. Então, se a gente admitir aqui que o nosso vetor A, tá? A nossa fase A, é a nossa referência, ou seja, o nosso ângulo zero, no sentido horário, a gente vai ter a fase B em menos 120 graus, ou, como a gente também viu lá, menos 120 ou 240 graus, né, que é o correspondente positivo do ângulo de menos 120. Então, a gente vai ter aqui em menos 120 a fase B e 120 graus defasados da fase B, a gente vai ter a fase C aqui. Então, quais são os ângulos aqui? Na sequência positiva, ou seja, no sentido horário. A gente vai ter a fase A em ângulo zero, a fase B em ângulo menos 120 ou 240 graus, e a fase C em 120 graus, aliás, todas com o mesmo valor máximo. Ou a gente pode ter a sequência negativa, né? Que vai nos dar outros ângulos, mas sempre com a mesma defasagem entre eles. Qual é a defasagem entre eles? 120 graus. Então, a gente vai ter aqui a fase A com a mesma referência, ângulo igual a zero. E aí a gente pode ter a fase B com 120 graus positivos e a fase C com menos 120 graus ou o correspondente 240 graus positivo, tá? Isso tudo que a gente falou aqui, ó, das ligações, estrela e triângulo, e depois da sequência de fase, isso que a gente falou aqui, a gente está falando do alternador.
como que a gente vai ligar o alternador ou também o transformador, certo? Porque o transformador, ele é também, não deixa de ser uma fonte, né, de, de energia, então a gente também consegue fazer ali nas bobinas do transformador ligação triângulo ou ligação estrela. É a ligação da fonte de energia aqui, tá? Então a gente tem as sequências de fase. Depois a gente pode ter a carga, né? Que a nossa carga também vai estar ligada em triângulo ou estrela. Aqui, então a nossa carga ligada em estrela vai ter aqui uma impedância em cada, se for estrela, vai ter uma impedância entre fase neutra, outra impedância entre fase neutra, outra impedância entre fase neutra. E se ela estiver ligada em triângulo, as cargas vão estar ligadas entre as fases, né? O que é comum? É muito comum a gente misturar a ligação triângulo estrela das cargas, né? Por quê? Numa residência, por exemplo, pegando uma residência, se a gente tem mais de uma fase alimentando essa residência, nós vamos ter os dois tipos de ligação, porque nós vamos ter cargas ligadas entre fase e neutro e vamos ter cargas ligadas entre fase e fase, tá? Qual é a diferença quando a gente fala de carga? Aí a gente fala de corrente, certo? Quando a gente está falando lá do alternador, da alimentação e do tipo de ligação que essa alimentação tem, a gente se preocupa com as tensões. Quais são as nossas tensões de fornecimento entre fase neutra e as tensões de fornecimento entre fase e fase? Quando a gente está falando da carga, aí a gente se preocupa com a corrente, né? Como que a gente vai estabelecer a corrente que vai passar, que vai alimentar as nossas cargas. Então, como nós temos lá a mesma coisa para tensão, uma relação, uma diferença entre as tensões, aqui na carga nós temos uma diferença entre as correntes que vão alimentar essas cargas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vou pegar essa figura do triângulo aqui que está mais completa. Tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui no triângulo nós temos as três fases, ó. Fase A, fase B e a fase C, alimentando essas três impedâncias aqui. Essa corrente que está vindo pela fase aqui é o que a gente chama de corrente de linha, tá? É a corrente de linha. A mesma coisa aqui na fase B e na fase C. Nós temos uma corrente aqui para cada linha. Tá? No caso do triângulo, vocês devem se lembrar lá das leis de Kirchhoff, né? Qual é a lei de Kirchhoff? É justamente quando eu tenho um nó, né? Ou seja, quando eu tenho mais de um componente ligado em um mesmo ponto, a minha corrente que passa nesse nó, ela se divide, né? E o somatório dessas correntes que entram e que saem no nó, ele é igual a zero. Então, aqui, quando a gente tem uma ligação de triângulo, nós temos dois componentes ligados na mesma fase, certo? Então, a gente tem aqui a corrente que chega na linha, ela não é a mesma que passa pelo componente. Então, a gente tem uma diferença na ligação triângulo entre corrente de linha e corrente de fase, né? Que é a corrente que passa no componente que está ligado entre uma fase e a outra fase, a gente chama de corrente de fase. Diferente da corrente de linha, que é o que vem lá da fonte.
Então, qual a relação entre correntes de linha e correntes de fase? Diferente aqui, ó, antes de mostrar a relação para vocês, diferente da ligação estrela. Por quê? Porque a ligação estrela, ela tem uma fase aqui chegando na carga, a outra fase chegando na carga e a outra fase aqui. Mas ela não se divide, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho meu componente aqui e a minha corrente que chega pela linha é a corrente que passa pelo componente. Ela não sofre uma divisão aqui, justamente porque eu não tenho nenhum outro componente aqui, certo? Nenhuma outra, nenhum outro componente que faça essa divisão. Aqui a gente está falando de impedância, certo? Então, não significa que eu não possa ter mais de um componente ligado aqui, né? Significa que os componentes que estão ligados aqui entre fase e neutro, eles estão todos ligados em paralelo, né? E aqui é diferente porque eu tenho esses dois componentes aqui, que também podem ser mais de um, ligados em paralelo, eles estão ligados em fases diferentes aqui embaixo, certo? Então, eu tenho a corrente que passa aqui de linha e a mesma corrente que passa no componente. Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Tá? Então, ligação estrela, eu tenho corrente de linha igual à corrente de fase, diferente da ligação triângulo, que eu tenho corrente de linha igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Tá? A mesma coisa lá das tensões. A gente tem, né, todo um somatório vetorial aqui das correntes, né, tem até algumas fórmulas aqui no cantinho, que são base para esse somatório, mas a gente não vai chegar nessa dedução aqui, mas realmente, se for feito, dá para ver que a relação é de raiz de 3. Beleza? Então, aqui eu tenho só um exemplo para vocês. Uma outra, antes de fazer isso, eu vou falar um negócio aqui para vocês, que na ligação estrela aqui, eu tenho a possibilidade de ter um retorno pelo neutro, né, de corrente. Né? Então, se as cargas que chegam aqui nas três fases, se esse somatório aqui não for igual a zero, eu tenho possibilidade de ter um retorno de corrente pelo neutro. Qual é a situação em que o somatório das três correntes que passam nas fases, aqui, que passam nas cargas, ela resulta em zero, quando a carga é equilibrada. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de ter circuitos de estrela a 3 fios, que a gente chama circuito estrela com 3 fases, e também circuito de estrela a 4 fios, que são 3 fases e um neutro. Tá? Voltando aqui. Por isso que nesse meu desenho aqui não tem um neutro. Então, aqui é só um exemplo para vocês verificarem mais ou menos como é um esquema, tá? Dos dois tipos de ligação, estrela-estrela e triângulo-triângulo ou delta-delta. Tá? Lembrando que eu tenho a possibilidade de ter um neutro aqui entre esses dois pontos. Aqui eu não botei. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho essas cargas aqui ligadas entre as fases, né? Tá realmente faltando neutro nesse desenho aqui, tá? Mas a gente tem aqui uma outra coisa. A gente tem a possibilidade de ter
a fonte ligada em estrela e a carga ligada em delta. Tá? Então, eu não botei esse exemplo aqui para vocês. Mas a fonte pode estar ligada em estrela e a carga em delta. E também a gente pode ter a fonte ligada em delta e a carga ligada em estrela. Tá? Mas aí a gente precisa fazer umas transformações matemáticas ali para achar a impedância dessas cargas. Certo? Outra coisa, né, antes da gente passar para frente, que a gente precisa falar aqui. Nos sistemas trifásicos, a gente tem duas possibilidades, que são cargas equilibradas e cargas desequilibradas. O que são as cargas equilibradas? É justamente ligar mais ou menos a mesma impedância, a mesma quantidade de carga em cada uma das fases, né? Que é o ideal. A gente sabe que não é 100% possível isso, né? Justamente porque muitos lugares não tem projeto, muitas indústrias não tem projeto. Eu lembro que quando eu trabalhava na FURG, no laboratório lá, a gente via que muitas vezes a luz ficava prejudicada, né, justamente por causa dessa expansão que eles vão fazendo, né, e vão ligando em qualquer fase, entendeu? Vão ligando qualquer equipamento em qualquer fase, e isso pode dar um desequilíbrio de fase muito grande. E o que acontece quando a gente tem um desequilíbrio de fase muito grande? A gente começa a dar muita queda de tensão em uma das fases, né? Porque a gente desloca ali a tensão para uma das fases e a gente desequilibra o resto, né? E aí a gente começa a ter muita queda de tensão, tanto na residência, quanto principalmente em lugares maiores, como o FURG, civil, e a indústrias também. Então, o equilíbrio de fase, ele é importante sempre quando for fazer projeto, quando for pensar em expansão de instalações, tem que ser pensado o mais próximo possível do ideal, tá? Para que não venha acontecer esse problema de queda de tensão. Quando a gente faz projeto também, ele projeto elétrico, a gente faz a distribuição, vocês provavelmente em projetos vão ver isso, faz a distribuição, o balanceamento de cargas em cada uma das fases, né? E esse balanceamento ele nunca é perfeito, porque existem cargas diferentes, mas ele precisa chegar ali a um ponto de equilíbrio de mais ou menos de 10% de diferença entre as cargas. Certo? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, exemplo, a gente tem uma fonte de corrente alternada trifásica com uma tensão de fase de 127 e uma carga trifásica composta por 3 resistências de 10 ohms ligadas em estrela. Tá? Então, se a carga está ligada em estrela, eu já sei que eu tenho fases, que eu tenho tensão de fase e eu tenho tensão de linha nessa carga, né? Nessa instalação. Tá? Então, o que ele está pedindo para eu determinar aqui? Tensão de linha, as correntes de fase e de linha, a corrente de neutro e a potência total dissipada nos resistores. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ligou o microfone? Não? Então vamos resolver o exercício aqui. É um exercício muito simples, tá? Só para vocês terem essa noção da relação entre tensão de fase, de linha, que isso é muito importante, isso é uma coisa recorrente. E da questão das correntes também de fase e linha. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, tensão de linha. Como é que a gente vai fazer?
relação é de raiz de 3. Então, se a minha tensão de fase é 127, a gente vai fazer 127 vezes raiz de 3, que vai resultar ali na tensão de linha de 220. Aí vocês vão perceber justamente essa relação entre as tensões que a gente tem. Então, vocês vão ver que 127 vezes raiz de 3 é o 220. O 220 vezes raiz de 3 é o 380. Né? Então, vocês vão vendo essas relações de tensões comerciais que nós temos. Enfim, tem alguém com o microfone ligado aí. Né? Então, por que essas relações de tensões comerciais são assim como são? Né? Justamente porque, por causa dessa questão senoidal de defasagem entre as fases que nos dá essa relação de raiz de 3. E por aí vai. A gente tem o 440, a gente tem outras tensões que, se a gente for multiplicando aí por raiz de 3, a gente vai vendo essa relação. Tá? Então, 127, muito comum aqui para nós, é a tensão de fase entre fase e neutro, e a gente sabe que a tensão de linha entre fase e fase é o 220. Então, como que eu vou calcular a minha corrente de linha? Ou aqui, na realidade, era corrente de fase. Cálculo aqui, Então, a minha corrente de fase, por que a de fase aqui estava errado? É porque a minha tensão de fase é 127. Tá? Então, a minha tensão de fase é 127, a minha carga está ligada em fase neutro, porque está dizendo aqui que a ligação é estrela. Então, uma divisão simples. Por que é uma divisão simples aqui? Porque a gente está trabalhando com carga resistiva. Tá? E carga resistiva só tem a parte real, o ângulo é 0. Tá? Então, a gente pode fazer uma divisão simples aqui. Então, eu tenho a corrente de fase, que é 12,7 amperes. Tá. Qual é a relação entre as correntes na ligação estrela? A relação entre as correntes é que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, eu tenho a corrente de linha também, 12,7 amperes. Certo? Aí, qual é a corrente no neutro? Se a carga é equilibrada, eu não tenho corrente no neutro, eu não tenho corrente de retorno no neutro. Então, nesse caso aqui, como a gente tem 3 resistências, uma ligada em cada fase, entre cada fase e neutro, eu não vou ter nenhum retorno pelo neutro. Né? Então, quanto mais desequilíbrio de carga eu tenho, mais corrente eu vou ter no meu neutro, né? Que não é o ideal. Né? Ah, mas o neutro é aterrado. Sim, o neutro é aterrado. Mas, se eu tiver um aterramento ruim, aí eu vou ter problema. Né? Porque se eu tiver um aterramento que tenha muita impedância, a minha corrente pode acabar não retornando pelo neutro, ela pode retornar por alguma das fases. Né? E aí a gente tem um problema bem grande e comum. Bem comum. Tá? E para finalizar aqui, a gente não vai falar de potências em circuitos desequilibrados por enquanto, porque são métodos de medição, né? Potência de circuitos trifásicos equilibrados, é muito fácil de calcular, é só uma fórmula. Mas potências em circuitos trifásicos desequilibrados, aí a gente tem métodos de medição, tá? Que é o método dos 2 watímetros ou o método dos 3 watímetros, que são comumente utilizados.
aí a estimativa de potência é um pouquinho mais complicada. Mas para potências em circuitos trifásicos equilibrados, a gente tem duas fórmulas aqui bem simples que a gente pode utilizar. Uma delas é usando as correntes e tensões de fase, que a gente vai pegar, vai multiplicar por 3. Faltou aqui na fórmula você. Então, a primeira que a gente tem aqui, a gente está falando aqui em potência ativa, tá? Mas a gente também pode calcular a potência reativa e a potência aparente também, da mesma forma que a gente viu lá antes, né? Por que isso aqui é potência ativa? Porque eu tenho o cosseno aqui. Se eu quiser calcular a reativa, é só eu trocar isso aqui pelo seno. E se eu quiser calcular a aparente, é só eu cortar essa parte aqui da função trigonométrica e multiplicar tensão vezes corrente. Então, a gente pode pegar tensão de fase vezes corrente de fase, vezes o fator de potência aqui, e multiplicar por 3, né? 3 vezes cada fase, são 3 fases, e vai me dar o total de potência dissipada nesse circuito. Ou a gente pode usar raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência aqui, que vai dar um valor aproximado, não vai dar um valor exato, mas é duas formas de chegar no mesmo valor aqui de potência dissipada ativa, tá? Que é o caso desse exercício aqui. Mas se a gente, como eu falei antes, se quiser calcular reativa, a mesma coisa, eu troco aqui pelo seno. E se eu quiser calcular aparente, eu simplesmente tiro a parte trigonométrica aqui da equação. Tá? Então, como é potência ativa, a gente tem aqui a unidade em watts. Né? Por que nesse circuito aqui a gente calculou só a potência ativa? Porque a gente só tem resistores, tá? Uma coisa boa de vocês raciocinarem também. Então, se a gente calculasse a potência reativa, seria 0, tá? Porque o resistor não dissipa a potência reativa, e a potência aparente é igual à potência ativa nesse caso, porque eu não tenho nenhuma parte reativa. Certo? Vocês têm alguma dúvida aí dessa parte? Vão pensando aí que eu já volto rapidinho aqui. Uhum. Pessoal, alguma dúvida?
da questão dos circuitos trifásicos. Então, o mais importante dessa parte dos circuitos trifásicos aqui é realmente a questão da relação entre tensão corrente, tensão de fase de linha, corrente de fase de linha na carga. Tá? Sempre vai ser uma relação de raiz de 3 entre os dois, dependendo da ligação. Né? Então, o circuito triângulo, ele tem uma relação de raiz de 3 na corrente, tá? O circuito triângulo tem uma relação de raiz de 3 na corrente e só tem um tipo de tensão. Tensão de linha igual a tensão de fase. E o circuito estrela, ele tem a relação de raiz de 3 na tensão e tem só um tipo de corrente. Corrente de fase é igual a corrente de linha. Né? Se a gente for pensar nos nossos sistemas de distribuição, a gente tem fornecimento estrela, né, para a gente poder fazer uma relação mais fácil aí. A gente tem um fornecimento estrela porque a gente tem a presença do neutro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quando a gente está falando de circuitos trifásicos, a gente sai um pouquinho lá daquela área de análise de circuitos mais voltado para a eletrônica e a gente entra num assunto que é mais voltado à elétrica em si, à eletrotécnica, a instalações, a redes elétricas, a fornecimento, tem a ver com projetos também. Nenhuma dúvida? Acho que por enquanto tá tranquilo, professora. Vamos ver os exercícios ou na quarta-feira. Então tá. Então vamos aproveitar esse período aqui da nossa aula de hoje para fazer os exercícios. Tá? Então, agora a gente vai entrar vários exercícios que eu tenho aqui, acho que são 10 exercícios, e aí eu misturei os conteúdos, tá? Então, vamos começar aqui. Então, primeiro exercício, vamos resolver uma operação aí de divisão de vetores. É uma divisão, tem um vetor ali que é 0,3, só tem a parte real, a parte imaginária é 0. Vamos fazer a divisão aí por esse vetor que tem 0,12 na parte real e menos 0,09 na parte imaginária. Antes da gente dividir, vamos pensar sobre a localização desses vetores aqui. Então, 0,3 eu sei que está na parte positiva do eixo real, certo? Então, está na parte positiva do eixo real ali, do eixo horizontal. Então, eu sei que o ângulo desse vetor é igual a 0. Sem transformar, a gente já consegue raciocinar isso. Tá? Então, o vetor de baixo, qual é a localização dele aqui? Parte real positiva, parte imaginária negativa. Então, o que a gente tem? A gente tem a parte real positiva. Quem que tem a parte real positiva? Primeiro e quarto quadrante. Parte imaginária negativa é para baixo, então eu tenho quarto quadrante. Então, para fazer a divisão... Aqui tem outra operação. Vou resolver esse aqui primeiro. Para fazer a divisão aqui, a gente vai precisar transformar. Então, vamos fazer a hipotenusa do triângulo, a 0,3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, né, que vai nos dar 0,3.
E vamos fazer o ângulo para achar a forma polar aqui, que vai ser 0, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente aqui, que vai dar um ângulo de 0. Isso a gente já sabia, né? Justamente por não ter parte imaginária. Então, o nosso vetor aqui na forma polar, 0,3, ângulo 0. Agora, o vetor de baixo aqui, que também está na forma retangular, vamos passar para polar. 0,12 ao quadrado mais 0,09 ao quadrado. Por que que é mais e não é menos, que está aqui na forma retangular? Porque eu estou fazendo o triângulo. Então, eu uso as medidas do triângulo, e triângulo não tem medida negativa. Esse negativo aqui está só representando, no plano cartesiano, que a gente já viu, a localização do vetor. Então, nossa hipotenusa aqui dá 0,15. Cateto oposto é a parte real. E o cateto adjacente é a parte imaginária. Então, 0,12 dividido por 0,09 dá 53,13. 53,13 no quarto quadrante. Então, a gente vai ter que achar lá todo o ângulo que fez esse vetor chegar no quarto quadrante. Então, 53,13 é a diferença de ângulo que esse vetor está deslocado do eixo vertical. Tá? Do eixo vertical imaginário. Para chegar em todo esse deslocamento até chegar ao quarto quadrante, ele percorreu todo o primeiro quadrante, todo o segundo quadrante, todo o terceiro, até chegar a esse deslocamento de 53,13. Então, a gente precisa somar a esse ângulo um ângulo de 270 graus que ele percorreu até chegar ao quarto quadrante. Certo? Então, a gente tem essa nossa divisão aqui. Qual é a divisão? Vou pegar a parte, o módulo do vetor que está em cima, vou dividir pelo módulo do vetor que está embaixo e vou diminuir os ângulos. Então, vou ter 0 menos 306,87. A divisão dá 2. Tá? Vocês podem fazer esses cálculos aí para ver se eu não errei nada aqui. Mas essa divisão dá 2. E o ângulo 0 menos 306,87 dá menos 306,87. Então, esse vetor aqui, o correspondente dele positivo seria 360 menos 306,87, que dá o correspondente positivo, que é no primeiro quadrante, né, entre 0 e 90 graus. Então, esse vetor, a divisão desse vetor por esse aqui, nos dá uma resultante no primeiro quadrante. Beleza? Vamos em frente. Se tiverem dúvidas, sabem que é só interromper a qualquer momento, né? Então, segunda operação aqui, a gente tem uma divisão entre dois vetores que já estão na forma polar, então a gente não precisa fazer essa transformação aqui. Então, eu tenho 81 dividido por 3, que vai me dar 27, e vou subtrair os ângulos aqui, 45 menos 16, que vai dar também um vetor no primeiro quadrante. Que eu já tinha dois vetores no primeiro quadrante, e a minha resultante ficou também no primeiro quadrante. Certo? Alguma dúvida? Vamos em frente. Vamos fazer um exercício aqui.
Então, o que que diz nesse exercício? Uma tensão de 220, ângulo 30 graus, volts. Lembrando que, talvez uma coisa que eu não tenha dito lá quando a gente viu o conteúdo agora em circuitos trifásicos. Quando a gente estabeleceu aqueles ângulos de 0, 120, 240 para as fases, a gente estava pegando a fase A e colocando ela como referência no plano. Então, a gente pegou a fase A e a gente atribuiu para essa fase um ângulo de 0 graus para a gente poder ver em quais ângulos correspondentes às outras fases estão se a fase A estiver a um ângulo de 0 graus. Como esses vetores eles são girantes no tempo, não significa que a fase A sempre tem um ângulo de 0 graus, não significa, né, que a fase B sempre teve um ângulo de 120, e não significa que a fase C sempre tenha um ângulo de 240. Tá? Então, é por isso que vocês veem tensões com ângulos diferentes. O que sempre vai acontecer é que a defasagem entre essas fases vai ser de 120 graus. Isso sempre vai ser. Então, se uma fase tem está com um ângulo de 30 graus, as outras fases vão estar 120 graus defasados. Então, uma vai estar com 150 e a outra com 270, por exemplo, tá? Só complementando lá o conteúdo. Então, uma tensão de 120 ângulo de 30 volts é aplicada sobre uma ligação em série de um resistor e uma bobina com impedância 40, ângulo 20 graus. Ohms. O que é uma bobina? Uma bobina é um indutor. Tá? Use a corrente para encontrar os componentes individuais das quedas de tensão. Por que isso? A gente está falando de um circuito série, vamos ver se tem aqui, um circuito série que tem uma fonte de tensão alternada, que tem um resistor e tem um indutor. A gente vai precisar calcular a impedância do indutor? Não preciso, porque o exercício já forneceu aqui a impedância do indutor. O que a gente vai precisar fazer aqui? Como ele está colocando ali, a gente vai ter que achar a corrente do sistema. Por quê? Porque a corrente é comum a todos os termos. Então, a corrente vai nos ajudar a gente calcular as tensões individuais de cada um dos componentes. A tensão do resistor e a tensão do indutor. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso calcular a impedância do circuito, né? Lembra que a gente viu isso lá? Eu tenho a impedância do resistor e eu tenho a impedância do indutor. Eu preciso achar a impedância total desse circuito aqui. Então, eu vou somar o resistor com o indutor. Para somar, eu tenho duas coordenadas polares aqui. Então, como que eu vou somar isso aqui? Eu preciso passar para a forma retangular. Então, eu vou fazer o cateto oposto do resistor e o cateto adjacente, que vai me dar 20 mais J0, né? Porque o resistor realmente só tem a parte real. E aqui esse indutor, ele não tem só a parte imaginária. Esse indutor, ele tem uma parte imaginária e ele tem uma parte real. Então, a gente vai também passar ele para a forma retangular. Então, eu vou pegar o módulo desse vetor, vou multiplicar pelo seno do ângulo para achar o cateto oposto e vou pegar o módulo e multiplicar pelo cosseno do ângulo para achar o cateto adjacente. Então, eu vou ter
um vetor retangular de 37,59 mais J 13,68. Então, agora eu vou somar esses dois vetores, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, eu vou ter uma impedância total de 57,59 mais J 13,68 ohms. Por que eu somo os dois? Porque quando eu transformo o indutor para uma impedância ou uma reatância indutiva, eu estou considerando que é como se esse indutor fosse um resistor. Tá? Eu faço meio que essa comparação. Então, a gente sabe lá que resistência equivalente, a gente soma. Resistências paralelas, a gente faz ali o inverso. Então, por isso a gente soma esses dois elementos aqui, porque a gente transforma o indutor para a reatância indutiva. Soma, lógico, de maneira vetorial, né? Não escalar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho a tensão em representação polar e eu tenho a impedância em representação retangular. Para eu achar a corrente desse sistema, eu preciso fazer lei de Ohm. Eu preciso pegar a tensão e dividir pela impedância para eu saber a corrente. Como que eu faço divisão? Eu faço divisão na forma polar. Então, eu preciso passar aquilo que está em formato retangular para aquilo que está no formato polar. Então, eu vou pegar a minha impedância aqui, os valores da minha impedância, e vou transformar para uma coordenada polar. Vou 57,59 ao quadrado mais 13,68 ao quadrado, que vai me dar o módulo do vetor. E aí eu vou calcular o ângulo desse vetor aqui. Não posso me esquecer de analisar. Essa impedância aqui tem as duas partes positivas, real e imaginária. Então, se tem a real e a imaginária positiva, significa que está esse meu vetor no primeiro quadrante. Então, esse ângulo aqui é o ângulo mesmo do vetor. Então, o vetor da impedância desse meu circuito RL aqui, em formato em coordenada polar, é 59,19, ângulo de 13,36. E aí eu vou dividir, vou pegar a tensão, vou dividir pela impedância ali, que eu coloquei no formato retangular. Passei o formato retangular para o formato polar, que a gente calculou aqui, e vou achar a corrente. Dividindo 220 por 59,19, a gente acha uma corrente com um módulo de 3,72. Ângulo de 30 menos 13,36, que dá 16,64. Uma corrente, faltou unidade. Uma corrente que está no primeiro quadrante. As unidades não pode esquecer, tá, pessoal? Eu esqueci de botar aqui, mas já estou corrigindo porque, apesar de serem tensões e correntes numa forma que a gente não está acostumado a ver assim, ainda são grandezas que possuem unidades, então a gente não pode esquecer das unidades. Tá? Então, essa minha corrente aqui é uma corrente que tem um vetor ao módulo de 3,72, ângulo de 16,64 amperes. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem a corrente, a gente tem a resistência, vamos achar a tensão do resistor. Corrente vezes tensão, lei de Ohm. Então, a corrente
vou multiplicar os módulos aqui e somar os ângulos. Então, 3,72 vezes 20 me resulta num módulo de 74,4. E o ângulo 16,64 mais 0, 16,64. Então, uma tensão que tem 74,4, ângulo de 16,64 volts. E a mesma coisa a gente vai fazer para o indutor. A mesma corrente, porque é um circuito de série, a mesma corrente vezes a impedância do indutor. Então, 3,72 vezes 40, que dá 148,8. E somando os ângulos aqui, a gente vai ter 36,64 graus e essa tensão, unidade em volts. Certo? Alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida, vamos para o próximo. Aqui a gente tem um exercício de análise de sinal senoidal, tá? Então a gente tem um sinal senoidal aqui e a gente vai determinar a frequência, o período, a fase inicial, que é a quantidade de graus de deslocamento que tem esse sinal, de tensão alternada, está representado no gráfico, e a gente também vai fazer a equação, a representação matemática, que é a equação. Tá? Por que a gente tem aqui, a gente olha para esse gráfico e a gente sabe que ele tem uma defasagem, uma fase inicial, aliás, uma defasagem inicial? Porque o sinal dele não está começando no zero, tá? É por causa disso que a gente olha e a gente sabe que é um sinal que está defasado. Então, esse sinal aqui, se não tivesse fase nenhuma, fase inicial, ele estaria começando aqui no zero. Mas, na realidade, ele está começando aqui no 1 milissegundo. Tá, então vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente consegue fazer facilmente é o período. Tá? Como é que a gente chega nessa relação do período aqui? O que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem o tempo, né, tensão vezes o tempo em milissegundos, tá? Não dá para esquecer isso. O tempo, aqui a unidade do tempo, tá em milissegundos. O que a gente tem aqui? Onde é que, lembrando que o período é o quê? É o espaço de tempo em que o nosso ciclo ele se completa, onde o nosso sinal ele completa um círculo inteiro. Um ciclo, tá? Não é um círculo, é um ciclo. Então, a gente tem aqui, ó, o início do ciclo, ele tá em 1 milissegundo, tá? Então, é aqui onde ele está representando o início no eixo horizontal. Então, ele começa aqui em 1 milissegundo, ele aumenta até o valor de pico, que é 5 volts, diminui, troca aqui o sinal, a polaridade, volta para o zero. Isso aqui é um período. Aqui, só que a gente não sabe aqui qual é esse tempo. Tá? Aqui no nosso gráfico, ele não está disponibilizando esse tempo para nós, então a gente vai ter que calcular. Começa um novo ciclo aqui, e aqui ele está marcando o final desse ciclo, desse segundo ciclo, que é 21 milissegundos. Então, o que a gente tem? A gente tem um intervalo de tempo aqui entre 1 milissegundo e 21 milissegundos. Então, quanto que vale esse intervalo aqui? Vale 20 milissegundos. 21 menos 1. Tá? Então, a gente tem um intervalo de tempo aqui marcado no nosso gráfico de
20 milissegundos. Tá, e agora quantos ciclos a gente tem nesse intervalo de tempo marcado no nosso gráfico? Nós temos 2 ciclos completos, que vem aqui, vai até o valor de pico positivo, desce até o valor de pico negativo, zera novamente e começa de novo até o positivo e o negativo. Então, nós temos aqui 2 ciclos. Então, a gente vai fazer aqui 20 dividido por 2, que vai dar a nossa quantidade de tempo aí por ciclo. Tá? A gente pode dividir por 2 porque os ciclos eles são totalmente iguais, então eles demoram o mesmo tempo para ocorrer. Então, o nosso período desse gráfico aqui, ele é um período de 10 milissegundos, né? O meu ciclo completo demora 10 milissegundos para desenvolver. Tendo o período, a gente calcula facilmente a frequência pelo inverso, porque a frequência é o inverso do período. Então, a minha frequência vai ser quanto? Vai ser 1 dividido por 10, aí eu não posso me esquecer da unidade, da subunidade que tem aqui, que a unidade desse gráfico aqui não é segundos, é milissegundos. Então, para o cálculo da frequência, eu tenho que botar o 10 na menos 3 aqui. 10 vezes 10 na menos 3. E aí eu vou chegar aí na frequência de 100 Hz. Então, essa aqui é a frequência do meu sinal senoidal aqui. Certo? Tendo a frequência, a gente calcula... não, aqui. Eu ia dizer que a gente calcula a velocidade angular, mas aqui no slide eu botei primeiro a fase inicial. Então, vamos calcular aqui primeiro a fase inicial. Como que a gente calcula isso? Tá? Como que a gente calcula a fase inicial do nosso sinal? Eu tenho aqui nesse sinal, eu sei que o meu período, ele vale 10 milissegundos, porque eu já calculei aqui. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Tá? Então, eu vou fazer 10 milissegundos é igual a 360 graus, porque o meu ciclo aqui é uma volta completa lá do meu vetor no tempo. Então, eu sei que cada ciclo completo, ele vale 360 graus. E o meu tempo aqui, ó, o meu tempo inicial, que é o tempo de 1 milissegundo, na verdade, o que significa? Eu quero saber quanto esse tempo aqui equivale em graus. Tá? Eu quero saber, esse 1 milissegundo, que é onde começa o meu ciclo, que está defasado ali do zero, eu quero saber quantos graus ele vale. Basicamente isso. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Se 10 milissegundos vale 360 graus, 1 milissegundo vale x, que é o que eu quero saber. Então, eu vou multiplicar em cruz aqui, é uma regra de 3 simples. Então, eu vou ter 10, x vezes 10. Aqui eu não preciso me preocupar com o 10 no menos 3, porque os dois tempos estão na mesma unidade, que é milissegundos. Tá? Se um tivesse em milissegundos e o outro em segundos, aí eu preciso me preocupar com a subunidade aqui, mas não é o caso. Então, 10 vezes o x aqui vai ser igual a 360 vezes 1. Aí eu vou isolar o x aqui, 360 vezes 1 é 360, eu vou passar o 10 que está multiplicando aqui para cá dividindo. Então, 360 dividido por 10, que dá 36 graus. Tá? Então, 36 graus é a minha fase inicial. Beleza?
Agora sim, agora velocidade angular eu calculo utilizando a frequência que eu calculei aqui. Então, eu tenho 2π vezes a frequência, que vai me dar aqui uma velocidade angular de 628,32 radianos por segundo. Certo? Com essas informações aqui, eu vou calcular, vou representar a minha equação, que vai dar a minha tensão em função do tempo, tá? Porque meu gráfico aqui é um gráfico de tensão. Então, tensão em função do tempo vai ser igual ao valor de pico, sem sinal, tá? Porque é o valor de pico que representa a amplitude, não o sinal em si. O que vai dar o sinal depois é o ângulo aqui no seno. Então, eu tenho o valor de pico aqui, o módulo do valor de pico, que é 5, vezes o seno da velocidade angular, vezes o tempo, menos 36 graus. Então, por que menos aqui? Porque eu tenho um deslocamento para a direita. Né? E lá a gente viu, se a gente voltar lá algumas aulas, que esse deslocamento para a direita aqui significa que o vetor está aqui para baixo. Né? Ele está para baixo do eixo real aqui. Então, se ele está para baixo do eixo real, é um ângulo negativo. Depois, em outro caso, se nós tivermos uma defasagem aqui para a esquerda, ou seja, se esse gráfico aqui de sinal estiver deslocado para a esquerda do valor zero da vertical aqui, a gente tem um ângulo de defasagem positivo. Que isso vocês podem ver lá na nossa aula, que a gente vê os gráficos de capacitores e indutores. Então, o deslocamento para a esquerda, ele representa que o meu vetor está para cima. Né? Então, se ele está para cima do eixo real, eu tenho um deslocamento ou uma defasagem positiva. Tá? Mas aqui nesse caso, nós temos uma defasagem negativa. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse aqui? Se a gente quiser que... Aqui eu não fiz essa parte nesse exercício, nós vamos fazer aqui agora, para a gente ter uma noção. Se eu quiser saber qual é a tensão aqui, por exemplo, no tempo, igual a 0 segundos. Tá? 0 segundos. Então, não, esse aqui é outro exercício. É nesse aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A gente fez a equação do sinal aqui. E agora eu quero saber qual é o valor da tensão aqui quando o tempo for igual a 0 segundos. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa variável de tempo aqui e vou substituir pelo valor de 0, aliás, 0 milissegundos. O valor 0. Né? Então, a gente vai
obter aqui, dentro do seno aqui eu vou zerar essa parcela e vou ficar com seno de menos 36. Se a gente fizer seno de menos 36, a gente chega a um resultado aí aproximado de menos 0,59, mais ou menos. Multiplicando ali pelo valor do 5, que é o valor de pico, a gente vai ter um resultado de menos 2,94 volts, certo? Então, quanto que vale a tensão no tempo zero? A tensão no tempo zero vale menos 2,94 volts. Que faz um sentido porque está para baixo do gráfico aqui, certo? Então, essa equação aqui, ela vai nos dar, se a gente quiser saber em vários tempos aqui, ela vai nos dar essa resposta de tensão. A gente poderia substituir aqui mais de um tempo aqui nessa equação. Certo? Vamos fazer o próximo exercício, que é bem parecido com esse também. Ó, eu tenho um outro sinal senoidal aqui. Determine a leitura de um voltímetro ligado a um circuito alimentado por uma tensão dada pelo sinal representado ao lado. Calcule também a frequência e a fase inicial. Então, quando ele fala em leitura de um voltímetro, o que ele quer que a gente faça aqui? Tensão eficaz. Tá? É a tensão eficaz que a gente vai ter que calcular aqui. E vamos ter que calcular também a frequência e a fase inicial. Não sei nem se eu fiz aqui a tensão eficaz, mas não fiz. Mas é o que ele pede. Agora a gente faz. Tá, então vamos fazer a equação desse gráfico aqui, depois a gente calcula a tensão eficaz. Então, período, a mesma coisa, a mesma lógica que a gente usou lá no anterior. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ver qual é o intervalo de tempo que a gente tem aqui no ciclo completo do sinal. Aqui, esse nosso gráfico está defasado para a esquerda. Ele está a 2,5 milissegundos para a esquerda. Então, o que a gente tem aqui? Ele tá o início desse nosso sinal aqui é 2,5 milissegundos. A gente não tem aqui a informação de tempo em que termina esse primeiro sinal, mas a gente tem a informação de tempo que termina esse segundo sinal aqui. Então, a gente precisa pegar esse intervalo de tempo que existe entre os dois sinais, né? Então, eu vou pegar aqui de 0 a 37,5, mais o pedacinho aqui de 0 a 2,5. Então, nesse caso aqui, o meu período para esses dois ciclos, eu vou somar o 37,5 com o 2,5 aqui, que vai me dar os 40 milissegundos aqui para os dois ciclos completos que eu tenho nesse gráfico aqui. Então, o período aqui
vai ser um período de 20 milissegundos. Tendo o período, eu faço a frequência. Então, 1 dividido por 10, aliás, 1 dividido por 20 vezes 10 na menos 3, que é a unidade, o milli aqui, eu vou ter 50 Hz de frequência nesse sinal aqui. Tá? Então, o que eu vou calcular aqui agora? A fase inicial. Então, essa fase inicial que eu tenho aqui está deslocado para a esquerda, né? Mas eu posso fazer da mesma forma. Ó. O meu período, o período que eu calculei, vale 360 graus. 2,5 milissegundos equivale a x graus, que é o que eu quero saber, qual é a minha fase inicial. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui em cruz, x vezes 20, vai ser igual a 360 vezes 2,5. Lembrando que eu não coloco o 10 na menos 3 aqui, porque as duas unidades são iguais. Então, eu não preciso colocar o 10 na menos 3. E eu acho um ângulo de 45 graus. Velocidade angular vai ser 2 vezes o π vezes a frequência que eu calculei aqui. Então, 314,16 radianos por segundo. Então, a minha equação vai ficar equação da tensão 7, que é o valor de pico, vezes o seno da velocidade angular vezes o tempo, mais 45. Por que mais? Porque eu estou deslocado, eu estou defasado aqui do zero, da origem, para a esquerda. Isso significa aqui que o meu vetor ele está para cima aqui, para cima do eixo real. Se ele está para cima do eixo real, ele é um ângulo positivo. Certo? Para finalizar aqui, hoje eu vou só calcular aqui a tensão eficaz, que é a leitura do voltímetro que ele pediu aqui, ligado ao circuito que nos dá esse sinal aqui. Então, é a tensão eficaz, que é o que eu quero calcular. Vai ser a minha tensão de pico, que é 7, dividido por raiz de 2. Tá? Então, a minha tensão de pico vai ser quanto aí? 7 dividido por raiz de 2 dá 4,95 volts. Tá? Então, essa aqui, 4,95 volts, é a leitura do voltímetro que vai estar que eventualmente pode estar medindo esse sinal de tensão aqui. Certo? Para terminar hoje, eu só queria mostrar para vocês uma coisa que eu achei hoje, quando eu estava preparando aqui a aula. Eu vou mandar aqui os slides para vocês e aí vocês façam o exercício 6, o 7, aqui, o 8 e o 9, tá? Vocês façam e aí na quarta-feira eu vou corrigir. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um exercício que eu estava montando a aula de vocês aqui e achei, assim, bem por acaso, uma prova de concurso para servidor de eletricidade no IFE, uma prova de 2012. E eu comecei a olhar as questões ali dessa prova de concurso e para ver se tinha alguma questão que estava relacionada ao nosso conteúdo aqui, que a gente viu nesses últimos dias.
E eu achei essa questão aqui, ó, e achei bem curioso, porque aí quis trazer para vocês, porque é exatamente o conteúdo que a gente está vendo aqui. Então, eu trouxe essa questão que não é difícil de responder para nós que estamos vendo esse conteúdo de forma atual, né? Tipo, agora nos últimos dias a gente está estudando esse conteúdo. Para nós não é difícil responder essa questão aqui. Mas, claro, né, quem não estuda há muito tempo, né, eventualmente pode ser uma questão errada aí né, por não ter estudado esse conteúdo aqui. Então, o que diz a questão? A equação quer que determine, ele quer a equação que determina a impedância de um circuito RLC paralelo, que possui, ó, aí olha aqui que ele coloca entre vírgulas, que possui sua reatância com predominância indutiva. Exatamente o que a gente viu lá na nossa aula de impedâncias. Né? Então, quando eu tenho um circuito RLC, eu preciso saber qual é a reatância predominante desse circuito. Então, como que a gente pode resolver aqui rapidamente essa questão? A gente sabe que é um RLC paralelo, então, se é paralelo, a gente sabe que é alguma dessas respostas aqui invertida, né? Ó, é paralelo, então a impedância ela é inversa. Então, a resposta D e a resposta E a gente já pode cortar de cara. Depois, ó, se a gente tem uma reatância predominantemente indutiva, a gente tem o XL maior que o XC, né? E a gente sabe que nessa parcela aqui, se vocês forem olhar lá no nosso conteúdo de impedâncias, essa parcela que está elevada ao quadrado aqui, ela sempre tem esse elemento aqui, o maior elemento, né? Como a gente está trabalhando com a parcela inversa, ó, se a parcela XL é maior, quando eu inverto a parcela XL, ela fica menor. E por isso ela vai subtrair da parcela inversa de XC. Né? Então, rapidamente, e a gente não precisaria nem fazer esse raciocínio para chegar a essa resposta. Por quê? Porque eu sempre vou subtrair uma reatância da outra. Sempre. Então, essa aqui, a B eu já cortaria, porque aqui está somando as parcelas reativas inversas, e aqui também está somando as parcelas reativas inversas, está mais errado ainda, porque uma parcela está elevada ao quadrado e a outra parcela também está elevada ao quadrado separadamente. Então, facilmente a gente acha a resposta aqui da letra A, que é exatamente o conteúdo que a gente estudou lá de impedâncias. Achei bem interessante isso aqui, porque é uma questão que muito fácil a gente acertaria, né? E para quem não estuda esse conteúdo assim há muito tempo, acaba que é uma questão difícil, né? Mas para nós que estamos vendo esse conteúdo agora, fica mais fácil. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Pessoal, então por hoje era isso, tá?